Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agora chegando ao nosso final do nosso trimestre da Escola Bíblica. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, na nossa última lição, a qual será dada neste domingo, no dia 25 de junho de 2017. E o título da nossa última lição nos diz: Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. Realmente, Jesus é o modelo supremo de caráter para as nossas vidas. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, digitando lá paulo.delagnese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor mais longe. Antes de entrarmos à lição, nós temos a leitura da semana, que nos diz em João 1, 2, na segunda-feira, Jesus, o Verbo de Deus. Terça, Gênesis 3,15, Jesus, a semente da mulher. Quarta, João 1,14, Jesus, o unigênito do Pai. Quinta, Atos 10,38, Jesus, ungido por Deus. Sexta, João 14,6, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sábado, Mateus 24:30, Jesus voltará com poder e grande glória. E o versículo de domingo, Isaías 9:6, que está dentro do nosso textuário, que diz-nos assim: e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A verdade prática está nos trazendo uma mensagem de reflexão que nos diz assim: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa fantástica, que o nosso Senhor Jesus traz-nos de exemplo. A leitura bíblica em classe está baseada em Mateus, capítulo 1, versículo 18, 21, 23 e Mateus, 3, 16 e 17. Diz-nos a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então vemos aí a declaração de Deus, vemos a trindade aqui, agindo, para identificar Jesus: o Pai no céu, na voz, o Espírito Santo na forma de uma pomba e Jesus na água sendo batizado. Para concluir esse trimestre, a respeito do homem mais importante de todos os tempos, nós, vamos falar aí sobre Jesus. Sua vinda a este mundo se deu de forma sobrenatural e foi tão significativo e marcante que a história foi dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Como homem, Jesus teve um desenvolvimento e um caráter perfeito que refletia a sua natureza divina. Até os 30 anos, ele viveu como todo judeu. Foi apresentado no templo por seus pais, participou das festas judaicas, trabalhou como carpinteiro, pagou imposto e teve uma vida saciável, indo a jantares na casa dos amigos e a festas de casamento. Por isso, Jesus deve ser nosso modelo e referência como homem e servo
que possamos seguir sempre os seus passos, glorificando o seu nome. Então vemos aqui, né, um pouco da história de Jesus, quem é Jesus, o que iremos tratar nesta lição. A introdução nos diz que referimos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e de seu caráter com palavras meramente humanas. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, Mateus 1, 23, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher, que haveria de ferir a cabeça do diabo. Gênesis 3,15. Então, a introdução nos diz que Jesus, ele é o cumprimento da palavra que Deus disse a Eva e Adão quando os nossos pais, ainda lá no começo da história, no Jardim do Éden, pecou. Vamos aos fatos. Jesus de Nazaré, o Filho do homem, sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido através do mistério da encarnação. Ele, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ele nasceu como homem no tempo, Kairos, de Deus, diz Paulo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Então Jesus veio no momento certo, na hora certa, que era para remir o homem, que era para trazer o homem. E ele nasceu como homem, para mostrar, né, a sua encarnação, ou seja, né, ele veio para cumprir. E vemos que aqui a palavra destaca muito bem, né, dizendo encarnação e não reencarnação, né, porque tem aí os adeptos da reencarnação, né, do espiritismo, que é uma grande mentira. Então jamais poderão alegar que Jesus é uma reencarnação, mas ele encarnou, ou seja, ele se fez carne, ele habitou entre nós e quando morreu e ressuscitou, ele subiu com o mesmo corpo. Ele deixou isso claro a Tomé. Falou: Tomé, vede que sou eu mesmo. Ele apareceu aos seus discípulos e os seus discípulos reconheceu. E a reencarnação diz que a pessoa vem em um outro corpo. Então é uma grande mentira do diabo. Parte 2 do tópico 1. Sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano, de grande significado. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, para anunciar à jovem Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo e que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Lucas 1, 30, 31, 34, 35. Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na humana, ele sofreu, ele angustiou-se, chorou, sentiu dor, né? Mas na divina, ele é aquele que nos redime do pecado. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador, o grande Senhor que esperávamos. A parte 3 do tópico 1, seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular e modelo é referência para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Lucas 2, 40, 41. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar o ministério terreno em prol da salvação da humanidade.
seu caráter humano refletia a sua natureza divina. Ele foi apresentado ao mundo como o Verbo, que era Deus, sendo criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Jesus veio a este mundo, mas não deixou de ser Deus. Ele era o próprio Deus encarnado, na pessoa do Senhor Jesus, Deus Salvador, como Deus Pai e como Deus o Espírito Santo, Então, Jesus, ele deixa a sua glória, ele deixa o poder, ele deixa a sua majestade para vir aqui salvar o homem, para salvar a mulher, para nos trazer a salvação, porque havíamos perdido a aliança que tínhamos com Deus, ainda no jardim do Éden, quando os nossos pais pecaram, Inclusive homem ou mulher nenhum poderia chegar a Deus, Só o sacerdote, intercedia diante de Deus. Mas quando Jesus veio a este mundo, ele trouxe-nos novamente aliança com Deus. Ele nos ensinou a orar a Deus. Ele nos ensinou a dirigirmos a Deus e não simplesmente a um sacerdote, Como era na época da lei e como alguns fazem até hoje, Há pessoas que não se chega a Deus e fica procurando, às vezes outros meios, sacerdotes, talvez até pastores, para interceder. Não, hoje nós temos livre acesso a Deus. Jesus ensinou os seus discípulos a orar o Pai Nosso e dizer: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós temos perdoado. Ou seja, hoje podemos orar ao Senhor. Glórias a Deus por esta grande oportunidade, por essa nova aliança que foi feita através do sangue do Senhor Jesus. A parte do subsídio cristológico traz-nos um parecer interessante. Filho do homem, de todos os seus tributos, filho do homem é o que Jesus preferia usar a respeito de si mesmo. E os escritores dos evangelhos sinóticos usam a expressão 69 vezes. O termo filho do homem tem dois possíveis significados principais. O primeiro indica simplesmente um membro da humanidade, e nesse sentido cada um é um filho do homem. Tal significado era conhecido nos dias de Jesus e remonta pelo menos aos tempos do livro de Ezequiel, onde é empregada a fraseologia hebraica Ben Adam, com significado que idêntico essa expressão, na realidade pode até mesmo funcionar como pronome da primeira pessoa do singular eu, Mateus 16:13. Por outro lado, a expressão é usada também a respeito da personalidade profetizada em Daniel e na literatura apocalíptica judaica posterior. Essa personagem surge no fim dos tempos com intervenção dramática e a fim de trazer a este mundo a justiça de Deus, o seu reino e o seu julgamento. Daniel 7, 13, 14 é o texto fundamental para esse conceito apocalíptico, Então, Jesus é o Filho do homem, Para cumprir-se as profecias bíblicas, a referência a ele como Filho do homem. Parte 2. Seu ministério e caráter supremo. Caráter exemplar de Jesus, na parte 1 do tópico 2. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspecto do seu caráter, que são referências e modelo para todos que aceitam como Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano, de sua personalidade marcante e singular. E este tópico se divide, em A, B e C, para entendermos melhor sobre o ministério e o caráter supremo de Jesus. A parte A fala-nos a humildade e mansidão. Para iniciar o seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Este sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é que deveria batizá-lo. Mas Jesus insistiu com João para que o batizasse,
a fim de cumprir toda a justiça. Mateus 13, 3, versículo 13 ao 15. Ele implantou a escola da mansidão e da humanidade, convidando a todos para aprenderem com ele. Mateus 11, 28, 11, versículo 28 ao 31. Sendo Deus Criador e Senhor, despojou de seus atributos divinos, tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, 6 ao 8. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo, lavando os pés de todos eles. João, capítulo 13, versículo 3 ao 5. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Então vemos aí caráter exemplar de Jesus e o exemplo que Jesus nos deixou para seguirmos. Então, se queremos realmente sermos discípulos de Jesus, precisamos aprender com ele. Sermos humildes, sermos mansos, sermos submissos e estarmos dispostos a trabalhar em prol do reino de Deus. A parte B do tópico 2 diz: misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas, sem pastor. Mateus 9, 36. Curou muitos que sofriam com enfermidades. Mateus 14, versículo 14. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Mateus 15, 32. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos, que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm mais preocupação com riquezas, posições e prestígio pessoal do que com a alma, atacadas pelo maligno, principalmente no século 21 que vivemos. As pessoas perderam a compaixão e a misericórdia, algo que Jesus nos ensinou o tempo todo. Infelizmente, como diz o comentarista aqui da lição, as pessoas hoje não olham mais as pessoas com o sentido de ajudá-los, mas sim naquilo que eles podem render. Igreja hoje suntuosas, templos faraônicos, aonde as pessoas hoje exploram de todos os modos a fé e o meio evangélico. Infelizmente, indo contrário a tudo que Jesus ensinou. A parte C do tópico 2 nos diz que espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeita a desavenças e desentendimentos, mesmo entre os irmãos. Por isso exortou: portanto, se trouxeres a oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 ao 24. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, tão esquecida nos dias atuais. Paulo aconselha-nos a ter paz com todos, sempre que possível. Romanos 12, 8, Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. O caso aqui nesse tópico C é tão sério que Jesus diz que se não tivermos paz com o nosso irmão, se não estivermos de bem com o nosso irmão, nós não podemos nem ofertar ao Senhor. Só que se a igreja for pregar isso hoje, a igreja ela abre falência, porque há muitas pessoas que não falam um com os outros, há pessoas que excluem as pessoas através do Zap, do Facebook, dos meios de internet, das rodas sociais. Há pessoas que fingem, falar com a pessoa, sorrir entre os dentes, mas o seu coração é rancoroso. Há pessoas hoje que não conseguem perdoar. Há pessoas hoje que guardam mágoa no coração. A Bíblia diz que se nós tivermos qualquer raiz de amargura, nós não podemos ofertar, E se queremos ir ao céu, precisamos de santificação. Precisamos ter paz com todos.
porque senão ninguém verá o Senhor. Olha o risco que muitos estão correndo. Às vezes passar 20, 30 anos na igreja e depois perder a salvação. Por quê? Porque tem um coração rancoroso, um coração que não sabe perdoar, né? Uma mágoa, né? Que às vezes até conversa com as pessoas, sorri, mas não perdoa. Jesus ensinou a perdoar. Jesus disse, ó, se o teu irmão pecar contra você, você deve perdoar, né? E Pedro, querendo ser o melhor, falou, Senhor, 7 vezes? Perdoa meu irmão se ele pecar? Jesus disse, não, Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes, né? 7, você já somou quanto dá? Dá 490 vezes por dia. Se o seu irmão pecar contra você 490 vezes por dia, você tem que perdoar. Tem pessoas que não perdoam uma única ofensa? Imagina 490. Que céu que essas pessoas estão querendo ir? O céu que habita o Senhor Jesus? Não, é impossível, porque lá não entrará inimizade. Essa é a palavra do Senhor, a mim e a você. Parte 2 do tópico 2. Na prática, ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e a ordenou que não a pecasse mais. João 8:11. Aos seus discípulos ensinou, como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. João 15:9. Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 34 ao 40. O amor é a marca do cristão. João 13, 34, 35. Esse foi o mandamento que o Senhor deixou para cumprir todos os outros mandamentos. É amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quando o homem e a mulher conseguem fazer isso, ele cumpre todos os mandamentos. Jesus veio para perdoar. Jesus veio para nos sarar do pecado. Que isso possa entrar na nossa mente, no nosso coração, como homem e como mulheres de Deus. Parte 3, da parte 2. Seu caráter é referência para a igreja. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. João 13, 15. Em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Ela é a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. No aspecto humano, porém, como organização, existem as igrejas formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Então nós vemos que a igreja, na sua essência, ela é perfeita em tudo. Mas a igreja formada por homens falíveis, pecadores como eu, como você, tem problemas. Então não adianta você querer procurar uma igreja certinha que você não vai encontrar, somos pecadores, né? Não adianta você ficar olhando para o defeito do pastor, da irmã, do jovem, né? Ou de quem seja, porque perfeito é o Senhor. Nós estamos buscando a perfeição, porque se fôssemos perfeitos não estaríamos aqui, seríamos arrebatados ao céu. É isso que temos que entender. Vemos ainda na parte aqui do subsídio cristológico, o ministério terreno de Cristo. Cristo se fez homem e servo, sendo rico. Fez-se pobre, sendo santo. Pobre, sendo santo, foi feito pecador. 2 Coríntios 5, 21. Fez-se maldição, Gálatas 3, 13. E foi contado com os transgressores, sendo digno, consideraram indigno. Foi ainda feito menor que os anjos, que deve ter ficado espantado ao ver Deus encarnado como servo, sendo tentado, sofrendo escárnio e crucificado. Mas depois de tudo, viram entronizado e glorificado. Então, os anjos, viram, Cristo se tornar o menor de todos, tornar-se pecador, para quê? Para que eu e você estivéssemos aqui nesta hora falando disto. Mas depois eles mesmo viram ele glorificado e entronizado ao trono.
Após seu batismo, Jesus inicia seu ministério. João Batista não via a necessidade de que ele fosse batizado. Sentiu-se inferior e sabia que Jesus não tinha pecado. Ele não precisaria passar por um batismo de arrependimento e nem tinha de que se arrepender, pois Jesus fez questão de ser batizado num ato de obediência e para cumprir toda a justiça, deixando-nos o exemplo. Mateus 13, 14 e 15. Quando eu vejo Jesus tomando esse exemplo, eu não consigo entender como há pessoas na igreja que não se batizam, que diz que não sente vontade de batizar. Se o próprio Senhor Jesus tomou o exemplo mesmo sem ter necessidade. Agora imagina o pecador que precisa e não toma a decisão do batismo. Seu ministério foi exercido na plenitude do Espírito. Após ter sido batizado por João, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo a fim de jejuar 40 dias e 40 noites no deserto. Nessa fase de jejum e oração e meditação, num lugar solitário preparado pelo Espírito Santo, ele teve o seu preparo espiritual. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. O círculo da duração é feito com base nas festas pascuais em que ele esteve. Início de seu ministério deu-se na véspera de uma Páscoa. Depois participou de mais 2 e morreu na véspera da outra. O primeiro ano foi o do biscoridade, o segundo do favor público e terceiro da oposição. Então vemos aí Jesus cumprindo tudo aquilo que tinha que ser cumprido sobre ele. A morte, ressurreição e a volta de Cristo. Parte 3. A morte de Cristo, exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de sua morte, Jesus foi sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus, Hebreus 2:17. Na cruz ele revelou o auge de seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro declarou a Deus e dizia: Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus, ele veio cumprir aquilo que eu e você não tínhamos condições de cumprir. A ressurreição de Jesus e sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem despojou-se de sua glória na ressurreição, retornou à plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal, resultante da queda do homem. 1 Coríntios 15, 19 ao 26. Para sabermos mais sobre Jesus, temos aqui um texto a qual nos diz que o ministério de Jesus, o terreno, começou na cidade de Belém, na província romana da Judéia. A ameaça à vinda do rei Jesus quando menino levara José a reunir a família e fugir para o Egito, mas ao retornarem, Deus recomendou que se estabelecesse em Nazaré, na Galileia. Com aproximadamente 30 anos, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Logo depois foi tentado por Satanás no deserto da Judéia, e então Jesus propiciou seu trabalho em Cafarnaum e passou a ministrar por toda Israel, preferindo para ensinador sobre o reino e curando os enfermos. A morte de Cristo foi voluntária, Isso tem que ficar claro. Há pessoas que acham que mataram Jesus. Não, ninguém matou Jesus. Ele disse que ele deu a sua vida. Ele escolheu a cruz por amor a mim e a você. Jesus não foi forçado à cruz. Nada fez contra a sua vontade. Submeteu-se à aflição espontaneamente. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. Deixou-se crucificar. Que graça espantosa por parte daquele que tudo podia fazer para evitar tamanho suplício. Ele tinha o poder de entregar a sua vida e torná-la. E de fato fez isso. Sim, eterno Salvador, não foi forçado ao Calvário, mas atraído para ele
por amor a Deus e à humanidade perdida. Sua morte foi vicária e, sem dúvida, o profeta Isaías tinha em mente o cordeiro pascual oferecido em lugar dos israelitas pecadores. Sobre a cabeça do cordeiro sem mancha realizava-se uma transferência dupla. Primeiro assegurava-se o perdão divino mediante o santo cordeiro oferecido e morto. Segundo, o animal, sendo assado, servia alimentação para alimentar o povo eleito. O sacrifício de Cristo foi duplo. Morreu para nos salvar e ressuscitou para nossa justificação. Cristo também é o pão da vida, o nosso alimento diário. Sua morte foi cruel. Ele foi levado ao matadouro. Esta palavra sugere brutalidade. Não é de admirar que a natureza envolvesse cruz e um manto de trevas, cobrindo assim a maldade dos seres humanos. José de Arimateia conseguiu permissão de Pilatos para tirar o corpo da cruz, e com Nicodemos levaram quase 100 aratéis de um composto de mirra, aloés, e envolver o corpo do Senhor em lençóis com especiarias, como era costume dos judeus. Havia no horto daquele lugar um sepulcro, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali puseram Jesus, João 19, 38 a 42. Sepultar os mortos era considerado um ato de piedade. Também era comum que se sepultasse os mortos no mesmo dia de seu falecimento. O corpo de um homem executado não tinha permissão de ficar pendurado na cruz a noite inteira. Deuteronômio 21, 23. Pois isso para a mente judaica poluiria a terra. Às 6 horas começaria o sábado da semana da Páscoa, durante a qual proibia qualquer execução. Então, vemos por que se cumpre tudo sobre Jesus. Conclusão: Jesus é maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, no entanto, por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza e de sua personalidade singular e de seu caráter inagualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que eu e tu tenha a preeminência. Glórias a Deus. Esse é o nosso Jesus, a qual adoramos. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São